Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni, estamos na semana 14 e hoje abordaremos o Product Backlog. Nesta aula, estudaremos a ferramenta Product Backlog, utilizado na gestão ágil de projetos. Esta ferramenta é uma das mais conhecidas do método Scrum, no qual é chamada de artefato. Vamos entender o que é e como funciona o Product Backlog, a Sprint Backlog e a Backlog da Sprint, e a criação da estrutura do Backlog como tema, épico e User History. Então, o Product Backlog ou o Backlog do produto nada mais é do que uma lista ordenada de funcionalidades ou requisitos desejados para um produto. Essas funcionalidades ou requisitos são definidos pelo Product Owner, ou o dono do produto, por encomenda dos stakeholders. No framework Scrum, o backlog é considerado, então, um artefato. Nesta lista, os itens eles são ordenados de cima para baixo por prioridade, dos mais importantes e de maior valor para o cliente, tá? Até os menos importantes e de menor valor. Quanto mais prioritário, ou seja, mais acima na lista, mais detalhado o item deve estar, para que o Scrum Team, o time Scrum, consiga entender a necessidade e desenvolver o produto. Tá? Como pode ser observado na imagem deste slide, que representa uma visão simplificada e genérica do backlog do produto. Tá? Então, aqui é o backlog do produto, os requisitos, dos mais importantes para os menos importantes, né? O de maior valor gerado para o produto, o de menor valor gerado para o do produto, e o de maior detalhamento, tá? Para o de menor detalhamento. Os detalhes, então, pessoal, ajudam o time de desenvolvimento na construção do produto. No framework Scrum, o backlog é o pontapé inicial para a construção do produto e o início do projeto. As características mais importantes do Product Backlog são utilizada em projetos iterativos e adaptativos. Tá? O Product Backlog não deve estar totalmente construído para iniciar o desenvolvimento do produto. Diferentemente do escopo gerenciado em projetos preditivos, em que todo o escopo é definido antes do início do desenvolvimento do produto. O Product Backlog ele é dinâmico. Tá? A lista de funcionalidades ela é continuamente aprimorada. Os itens que estão no topo da lista eles devem estar descritos com mais detalhes para fornecer aos desenvolvedores condições para construir a parte prioritária do produto. Tá? Então, após construído o produto, o Product Backlog, a lista, né, precisará ser mantida e desenvolvida. Uma das atividades que garantem essa manutenção e desenvolvimento contínuo do backlog é o grooming, ou refinamento do backlog. Né? O Product Owner, ou o dono do produto, né, é o principal responsável pelo grooming, por esse refinamento do backlog, interagindo constantemente com o cliente, analisando o mercado, avaliando e priorizando os itens do produto backlog. Tá? Veremos mais sobre o papel do dono do produto, né, o Product Owner, nas próximas aulas. Tá? Na imagem deste slide, podemos notar a atividade de refinamento, né, que mostra os itens sendo reordenados, introduzidos e retirados do Product Backlog.
Tá? Então, esse é o processo chamado de grooming, ou refinamento do backlog. A ordenação dos itens, ela pode ocorrer a qualquer momento. Novos itens podem ser incluídos, adicionados no escopo do produto, né, ou novos requisitos, à medida, né, que o trabalho avança, e itens podem ser removidos, tá? De forma que no topo da lista, lembrando, são os requisitos de maior valor e de maior detalhamento. O Product Backlog ele é continuamente aprimorado. Ele é utilizado para organizar os itens que serão desenvolvidos nas sprints, né, os projetos de curta duração, de 1 a 4 semanas. O primeiro evento de planejamento chama-se Sprint Planning e ocorre em uma reunião da equipe do projeto. Nessa reunião, compreende os desenvolvedores do produto, o Product Owner, o dono do produto, e o Scrum Master, sou quem vai gerenciar a equipe Scrum, o time Scrum. A sprint ela é considerada, ela é definida como um projeto de curta duração, que vai de 1 a 4 semanas. Tá? Ela é composta por um conjunto de eventos e, ao final, geram um produto ou um incremento do produto. Nessa reunião, nessa sprint planning, a equipe desdobra cada requisito do topo da lista em uma ou mais tarefas. Tá? A definição dessas tarefas gera um segundo artefato, uma que a gente chama de Sprint Backlog, tá? Que é composta por uma relação de tarefas que deverão ser executadas para fornecer o entendimento comum sobre o que precisa ser feito e desenvolver o produto. Com as tarefas definidas, os membros da equipe Scrum, membros do Scrum Team, podem colaborar entre si durante o processo de desenvolvimento. A imagem que estamos observando neste slide, ela representa a equipe definindo a Sprint Backlog para 2 semanas de desenvolvimento do produto. Ou seja, a sprint vai durar 2 semanas. Tá? Ao final do planejamento, a equipe terá o backlog da sprint, tá? Backlog da sprint aqui, e são todas as tarefas que precisarão ser executadas para entregar, tá, esses três, e olha só, primeiros e mais importantes requisitos do backlog do produto, tá? Nessas 2 semanas. Então, no momento zero, tá? No momento zero, antes de iniciar a construção do produto, o Product Backlog, a lista, né, de tarefas do produto, estará composta basicamente por requisitos. Conforme o produto ele vai sendo desenvolvido e as sprints vão sendo executadas, outros itens poderão então entrar no Product Backlog. Né? Por exemplo, alteração de funcionalidades existentes, correção de erros, novos requisitos do produto. Então, a backlog ela é considerada um artefato vivo e passa por um processo constante de refinamento e melhorias. Tá? Uma das maneiras de organizar a backlog é utilizando os conceitos de User History, ou história do usuário, tema e épicos. Tá? Então, aqui a lista de backlog, não, backlog do produto, a lista de tarefas, funcionalidades, requisitos. Né? A equipe se reúne na Sprint Planning, né? E elabora uma backlog da sprint, ou seja, uma lista de tarefas que ela deve realizar para cumprir esses requisitos, para entregar esses requisitos ao longo, né, durante essas 2 semanas. Ok? Bom, então, o que é, né, essa User History? Tá? A User History, ou a história do usuário, tem formato específico para descrever os requisitos do produto, utilizando
o padrão, tá? Eu, enquanto, ou seja, quem, né? Quero, ou seja, o que e para quê, por quê. Então tem algumas perguntinhas, né? Quem, o que e por quê. O objetivo da construção do user history, da história do usuário, é descrever os requisitos do produto de forma padrão a abordar essas três informações, ou seja, quem, que e por quê. Tá? Então, a organização do backlog com o uso desses histories pode ser observada nessa tabela. Ou seja, quem, enquanto cliente, né? Eu, enquanto cliente, quero visualizar todos os produtos disponíveis no desktop e no mobile, né, para que tenha uma experiência de usabilidade satisfatória, independentemente do display. Tá? Então, para organizar, né, as histories, pode utilizar esses conceitos. Né? Resolver essa pergunta, utilizar os conceitos de tema e épico e user history, né, e tarefa. Tá? O tema, então, ele pode ser considerado um agrupamento de user stories ou de épicos que tratam do mesmo tema. Então, por exemplo, o módulo financeiro do produto, tá? O épico são as user stories que representam itens aparentemente grandes demais, né, ou sem detalhes o suficiente para iniciar o processo de desenvolvimento. Ela representa uma ideia que pode ser composta por vários histories. Por exemplo, né, o pagamento, tá, de pessoa física. No caso desse exemplo, não existe informação suficiente para realizar sprint planning com o Scrum Team, para criar as tarefas e a construção do produto ou o incremento, sendo necessário então decompor estes itens em vários histories, em várias histórias do usuário, utilizando aí o processo de refinamento do backlog ou grooming. Lembrando que o responsável pelo processo é o Product Owner. Então, enquanto gestor financeiro, quem? Eu, enquanto gestor financeiro, o que? Quero visualizar no portal o total de contas a receber. Por quê? Para que consiga gerenciar eficientemente o fluxo de caixa. Eu, como analista comercial, o que? Quero ter acesso a todos os dados dos clientes cadastrados, ordenados por data de cadastro. Por quê? Para que consiga abordá-los de maneira personalizada. Tá? Então, essa é uma maneira de detalhar, né, cada um dos requisitos para que possamos ser mais assertivos, tá, na execução da tarefa, né, e na entrega de valor de resultado para o cliente. Tá? Bom, vamos entender então como organizar o backlog com o uso dessas user histories. Tá? Para organizar então as user histories, pode-se utilizar aí os conceitos de tema, épico, user history e tarefa. Então, o tema, né, vamos imaginar que é a backlog do produto, como pode ser observado na imagem desse slide, tratando-se aí de um e-commerce. Então, primeiro, o tema. O tema ele pode ser considerado o agrupamento de user stories ou épicos que tratam do mesmo assunto, tá? Que abordam a mesma temática. Então, por exemplo, o módulo financeiro do produto, tá? O módulo de vendas do produto. Então, tudo todos os assuntos que envolveram o módulo financeiro estarão aqui no fluxograma abaixo deste tema. Tudo que envolver o módulo de vendas estarão abaixo desse tema. Os épicos, né? Os épicos são as user stories que representam itens aparentemente grandes demais ou sem detalhes o suficiente para iniciar o processo de desenvolvimento. Representa, então, uma ideia que pode ser composta por vários user stories, por exemplo, o pagamento de pessoa física, como citado anteriormente. Tá? No caso desse exemplo, não existe informação suficiente para realizar o sprint planning com o Scrum Team.
né, para criar ali as tarefas e a construção do produto ou incremento. Então, sendo necessário, dessa forma, decompor este item em vários user histories, tá? Aqui embaixo, na sequência, né, do fluxograma, utilizando aí o processo de grooming, de refinamento do backlog. Tá? Lembrando novamente, o responsável pelo processo de refinamento de grooming é o Product Owner. Então, para este exemplo, né, o backlog do produto, tratando-se de uma loja e-commerce, você tem todos os assuntos que envolvem um módulo financeiro. O módulo financeiro é um tema. Abaixo deste, a gente chama de épico, né? Por exemplo, pagamento de pessoa física, pagamento de pessoa jurídica, tudo aquilo que é grande demais para ser tratado numa sprint. Né? E abaixo do épico, aí sim, as histórias do usuário. Então, eu, como vendedor, quero finalizar a compra e enviar um cupom por SMS para que, lá o porquê. Lá quem, de novo, eu, né, como vendedor, quero que o sistema calcule automaticamente o desconto para pagamento à vista, então, é construído, né, dessa forma. Então, na User Histories, que vem abaixo do épico, você consegue descrever, né, as necessidades, né? Olha só, como exemplificado aqui nesse slide, tá? Para que finalmente você tenha as tarefas, né? A partir das User Histories, você tem as tarefas, a criação das tarefas para o desenvolvimento, né? Para a execução dessa User History, né? Então, ela é realizada, essa descrição das tarefas, ela é realizada durante o planejamento da sprint, né? Ou seja, a User History, ela é desdobrada em tarefas. Então, por exemplo, aqui como vendedor, quero finalizar a compra e enviar o cupom fiscal por SMS para que não seja necessário fazer a impressão. Então, qual é a tarefa vinculada a essa User History? Né? Por exemplo, é disponibilizar na tela o botão com a opção de envio do SMS para finalizar a compra. Né? Então, criar a integração para o envio do SMS. Depois da User History, na Sprint Planning, né, no planejamento da sprint, do que será executado aí de 1 a 4 semanas, são desdobradas as tarefas. Então, a imagem aqui desse slide, essa figura, ela representa esses desdobramentos do backlog do produto, é um exemplo. Né? E se você está achando, né, que esse desdobramento ele é semelhante a algo que a gente viu anteriormente na disciplina, né, você está certo. Ela parece muito uma WBS, né, ou uma EAP, uma estrutura analítica de projeto. Tá? Então, de fato, a WBS ela é uma ferramenta, né, aí do mundo preditivo, utilizada no mundo ágil também. Bom, a figura do slide anterior, ela representava os níveis do backlog do produto, tá? Mas o formato mais comum é o de lista mesmo, como é representado nesta figura. Tá? A imagem mostra duas listas, tá? Uma com o backlog do produto e a outra é com o backlog da sprint, gerada após o evento de sprint planning, detalhando as tarefas para desenvolver as duas atividades aqui, né? São duas atividades nesse exemplo, né? Essas duas atividades de user history, ou seja, convertê-las, essas duas atividades, em tarefas. Lembrando o exemplo da user history e tarefa que foram descritas anteriormente. Nós temos então, né, aqui eu, quem, né, como vendedor, quero finalizar a compra e enviar um cupom por SMS para que, tá? Então, essa é a user history, né, é o requisito, tá, da backlog do produto, tem que ser feito a partir da sprint planning, da reunião de planejamento da sprint, né, que terá duração de 2 semanas.
né, nós tiramos as tarefas, desmembramos, desdobramos, então, as tarefas. Tá? Então, para que não seja necessário realizar a impressão, tá, da via, né? E nesse exemplo, né? Precisa, então, executar as tarefas de disponibilizar na tela o botão com a opção de envio do SMS, criar a integração para o envio do SMS, e aí, subsequentemente, as outras tarefas que são necessárias para entregar essa user history. Mesmo detalhe, né? Para o outro user history, né? Ou seja, eu como vendedor quero que o sistema calcule automaticamente o desconto para pagamento à vista, para que então esse user history ela é desmembrada, desdobrada em tarefas, tá? Então desenvolver o algoritmo para o cálculo do pagamento à vista, criar a tabela para fazer a associação de cálculo. Então todas as tarefas que são necessárias, devem ser executadas para entregar essa user history, tá? No caso do backlog do produto, está priorizando, o produto está priorizado, né? Então, lembrando, aqui acima, a ordem de maior importância para menor importância, de maior detalhe para menor detalhe, né? Então, nesse caso, o backlog do produto está priorizado e o Product Owner ele deverá focar em desenvolver a user history dos próximos itens priorizados, tá? Então, seguindo nessa sequência. Tá? E são os épicos, olha só. Os épicos estão próximos, pagamento de pessoa jurídica. Depois é a vendas através do mobile. Tá? Então, esses precisam ser detalhados em user histories, para que no próximo planejamento, daqui a 2 semanas, no próximo planejamento, possa ser feito, e os desenvolvedores do produto eles tenham as informações suficientes, tá, para definir as tarefas da backlog da sprint, ou seja, esse próximo item precisa ser detalhado pelo Product Owner para que durante a reunião de planejamento da sprint, a sprint planning, possa ser detalhado na sequência das outras semanas as tarefas que devem ser executadas para entregar esses requisitos. Ok? Então, aqui um exemplo, né, de tarefas do backlog da sprint, tá? Eles podem ser colocados ou transportados para um quadro Kanban, né, com um to-do, né, que precisa ser feito, doing, né, o que está sendo executado, e o done, o que já foi feito. Tá? Então, essas tarefas elas podem ser acompanhadas aí, por meio de gestão à vista, que é proporcionada aqui pelo quadro Kanban. Então, a gente pode colocar aquelas tarefas, né, do slide anterior, do nosso exemplo, nesse quadro Kanban. Então, como que ficaria? Né? A gente poderia criar, eu, como vendedor, quero finalizar a compra, as tarefas. Aí a gente desdobra as tarefas. Então, disponibilizar na tela o botão com a opção de envio de SMS. Tá? Criar integração para o envio do SMS. Tá? E o mesmo para o outro, né? Eu, como vendedor, né? O outro item do backlog. Quero que o sistema calcule automaticamente o desconto, né? Então, quais são as tarefas vinculadas? As tarefas são desenvolver um algoritmo para calcular o pagamento à vista, criar, né, a tabela para fazer a associação do cálculo. Então, você coloca as tarefas, tá? As tarefas, né, aqui num quadro Kanban para facilitar a gestão à vista. Bom, resumindo então, pessoal, o que a gente viu ao longo dessa aula, né, o Product Backlog, ou a lista dos requisitos do produto, ela pode ser considerada, então, uma lista de desejos para um determinado produto. Tá? Essa lista de desejos ela pode ser descrita num formato de user histories ou de histórias do usuário. Tá? Quando a lista de desejos, quando essa lista de desejos, o Product Backlog, tiver os requisitos
detalhados o suficiente para iniciar o desenvolvimento do produto, inicia-se então a Sprint Planning. Então, primeiro, o dono do produto, o Product Owner, realiza o grooming, ou seja, o detalhamento da lista, seguindo de cima para baixo, dos itens de maior valor para menor valor, detalhando, podendo usar ali o User History, os temas ou os épicos, né? Para então que possa se iniciar a Sprint Planning, a reunião de planejamento, né, das atividades que deverão ocorrer na sprint, que dura aí de 1 a 4 semanas. Então, a sprint ela pode ser considerada um projeto curto, né? Sprint é projeto, um tiro curto. Tá? A Sprint Planning, também considerada planejamento do projeto, então é o evento que inicia a sprint e ocorre na presença de toda a equipe, né, para descrever as tarefas que serão necessárias para desenvolver os itens do produto, transformando os requisitos do produto em tarefas da sprint, do projeto. Tá? Então, esse foi um resuminho que a gente viu ao longo da aula de hoje. Tá? O backlog do produto, então, é uma das ferramentas mais conhecidas nos métodos ágeis e pode ser adaptada dependendo da equipe e organização que detém. Tá? Mas, além do Product Backlog, existe outra ferramenta que faz com que todo o método ágil dite o ritmo da equipe e do projeto, que é o Time Box, que conheceremos na próxima aula. Um abraço a todos, até a próxima aula, pessoal.